O João Gomes pode estar de saída da Premier League. Sim, o Atlético de Madrid está interessado em contratar o jogador. Inclusive, essa contratação pode sim ser oficializada nos próximos dias ou nas próximas horas. E aqui nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre essa escolha do jogador de ir para o clube espanhol, sair de um time em que ele está rebaixado, em que ele iria jogar a segunda divisão. O Wolves precisava vender o brasileiro e ele está indo pro Atlético de Madrid. Será que essa é a melhor escolha? Será que ele deveria voltar pro Flamengo ao invés de ir pro Atlético de Madrid? Fica comigo do começo até o final desse vídeo que nós vamos falar tudo sobre essa decisão e sobre essa escolha do João Gomes. Já de antemão, pensando em seleção brasileira, é uma boa, né? Ele continuar no futebol europeu e ir para um time dar um salto de prateleira em que você estava brigando por rebaixamento com o Wolverhampton e agora você vai brigar por Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Eu sei que muitos não gostam dessa escolha de ir para lá, né? Muitos jogadores tomaram essa decisão e não foram muito bem, né? O próprio Julián Álvares, você sair de um Manchester City para ser um jogador do Atlético de Madrid, será que foi uma boa para ele? Ele vai ter que sair de lá e dar mais um salto. Muito se fala também dele ir para um Barcelona da vida. Eu acho que seria um encaixe perfeito. Mas para o João Gomes, cara, é ótimo ele ir para o time do Simeone. É o DNA, cara. O João Gomes, ele tem a característica de um jogador que o Simeone ama. Um cara raçudo, um cara que desarma muito. Quantas vezes a gente já viu o João Gomes naqueles rankings de estatísticas de jogadores que mais marcam, que mais desarmam no campeonato inglês? O João Gomes sempre esteve ranqueado muito bem lá em cima. Sempre teve ótimos números para um volante em questão de desarmes, interceptações. Sempre foi um destaque da liga. E nas mãos do Atlético de Madrid, ele pode muito crescer de produção com essa característica dele. E ele foi um destaque no Flamengo muito por causa da sua força física. A gente viu aqui sim em 2022, naquele time em que ele foi campeão da Libertadores junto com o Dorival Júnior no comando, né? No comando técnico do Flamengo, em que tinha um time bailarino com Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Se não tinha o João Gomes ali para correr por todo mundo, com certeza não teria dado certo e não teria talvez conquistado o título de Copa do Brasil e Copa da Libertadores que conseguiu naquele ano. Então sim, o João Gomes foi uma peça fundamental para aquela equipe. Teve algumas passagens da seleção brasileira. A gente vai lembrar muito daquele jogo contra a Inglaterra. Lembra daqueles amistosos em que o Endrick faz gol contra a Inglaterra e Espanha? Ele foi bem, cara, no jogo contra a Inglaterra. O João Gomes vai bem naquele jogo. E ele é um ótimo jogador. A verdade é essa. O Wolves poderia ter vendido ele na janela passada para o Manchester United, que queria sim contratar ele por torno de 60 milhões de euros. Eu acho que era essa o valor em que os Red Devils queriam pagar para o Wolves. Só que o Wolverhampton recusou porque queria 80 milhões. O Manchester United não ia investir isso por um volante. E aí agora quase terminando a temporada, faltando 2 rodadas para acabar o campeonato inglês. O Wolverhampton já está rebaixado, vai precisar vender os seus jogadores mais importantes. E aqui eu falo, sim, do João Gomes, que é o tema desse vídeo, mas o próprio André, que veio do Fluminense, jogador muito importante, que também vai precisar ser vendido para fazer caixa e também para poder ganhar dinheiro, porque na rebaixamento, quando você é rebaixado, cara, para a segunda divisão, você precisa sim vender jogadores, porque o poder financeiro cai muito para uma segunda divisão. E o João Gomes, cara, você sair de um time como o Wolves e ir pro Atlético de Madrid é um salto claro na carreira. É um salto claro na carreira e de lá ele pode ir para outro time, quem sabe. O Atlético de Madrid sim busca uma reposição pro Koke, isso é claro, né? Um jogador que vai chegar para essa posição com essa característica. Eu não tô dizendo que ele vai ser um Koke pro Atlético de Madrid, mas sim que ele vai chegar para essa posição, para essa lacuna que vai precisar ser preenchida. E o João Gomes é esse nome. E, cara, você vender por 40 milhões de euros, eu acho que tá de bom tamanho pro Atlético de Madrid, tá? Paga 40 milhões pelo João Gomes. E pro Wolves, é isso, né? Você é um time rebaixado, você precisa fazer grana, e você, querendo ou não, vende mais barato por causa disso. Eu acho uma ótima escolha, mas o que você acha, você que tá assistindo esse vídeo? Você acha que ele deveria voltar pro Flamengo? O Flamengo deveria pagar 40 milhões
de euros para o João Gomes, para um volante? Comente aqui nos comentários. Ele deveria ir para outro time? Qual seria outra melhor escolha para o João Gomes? Comente aqui, já deixe seu like, se inscreva-se no canal, ativa o sino para receber notificações de quando vídeos saírem aqui no canal. Um vídeo muito curto, de apenas 5 minutos de duração, mas espero que eu tenha trazido todas as informações, tudo o que eu acho sobre essa negociação e que eu acho sim uma boa escolha ele ir para o Atlético de Madrid. Espero que você tenha gostado do vídeo. Falou, galera!